Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos mais uma vez tendo o privilégio de cultuar ao nosso Deus de uma maneira ainda virtual, amados, mas essa liberdade que temos, né, de estarmos juntos, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus. E você teve já essa oportunidade de louvar, de falar com Ele através da oração. E nesse momento, amados, nós queremos compartilhar alguma coisa da palavra de Deus para as nossas vidas, falando de esperança no Senhor Jesus. Momento em que nós precisamos, amados, de renovar as nossas esperanças naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Lucas capítulo 24 é um capítulo muito bonito, né, onde fala da ressurreição de Jesus, quando as mulheres vão para o templo, vão para o cemitério, né, vão para a tumba de Jesus e ali não o encontram, e isso acontece no primeiro dia da semana, né? Mas há uma outra experiência seguida dessa das mulheres, que é muito interessante, amados, e fala de dois discípulos de Jesus, que saíram de Jerusalém nesse mesmo dia, né, e foram até Emaús. Então, essa caminhada até Emaús eu quero compartilhar com os irmãos a respeito disso. Lucas, esse relato começa no versículo 13, né, eu quero só ler os dois primeiros versículos e depois discorrer sobre toda a experiência desses dois discípulos com o Senhor Jesus. Então, o versículo 13 e o versículo 14 nos diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Vamos orar mais uma vez, amados? Pai bendito, nós pedimos, Pai, neste momento, a bênção especial do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai, iluminando-nos e esclarecendo-nos quanto à Tua vontade, ó Pai. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos de culto, ó Deus. Obrigado pela liberdade que temos de examinar a Tua palavra. Deus, que esse seja um momento de edificação na Tua presença, Senhor. Nos abençoa. Pedimos, Senhor, isto em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, é interessante esse texto que fala de dois discípulos que no dia da ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, saem de Jerusalém e vão para uma cidade chamada Emaús, né? E segundo os comentaristas, era uma noite de primavera, né? Então, eu vejo assim, já a questão da primavera, ela está se aproximando também. Nós estamos iniciando o mês de setembro, né? E a primavera é um momento de renovação. Nós estamos saindo do inverno, que é uma estação um pouco sombria, né? Para nós não tão frias, né? Mas na maioria das regiões do mundo, a estação do inverno é uma estação muito fria, né? Noites longas. Então a primavera vem renovar tudo isso, né? Para nós, então, a primavera é uma estação muito bonita, né? Florida, os ipês, né? Os ipês amarelos que estão florescendo agora no início de setembro, dá um outro colorido a toda a paisagem, né? Então isso é muito gostoso de ver, a renovação, né, das coisas, renovação da vida, e principalmente no texto aqui, renovação da esperança. Então os comentaristas dizem que isso acontece numa noite, essa experiência dos dois discípulos acontece numa noite de primavera, né? Então dois deles estavam seguindo pela estrada que levava até essa cidade chamada Emaús, e diz ali que o percurso era de 60 estádios. Então, mais ou menos, um estádio tem 185 metros, essa é a medida, né? 185 metros. Então, portanto, a caminhada aí, se nós multiplicarmos, né, uma continha simples aí, 60 estádios significa uma caminhada, então, de 11 quilômetros até Emaús, né? 11 quilômetros, de carro é pertinho, né? A pé um pouquinho mais longe, né? Mas nós vemos aí que essa caminhada levaria
pelo menos algumas horas, né? Dependendo de como ela fosse feita, algumas horas até chegar em Emaús. Eles estavam caminhando à noite por causa do sol, as estradas não eram tão boas assim, né? Então eles usavam a noite, né, para não andar aí debaixo do sol, né? Então nós vamos ver aí que o assunto que eles estavam tratando era né? Então, versículo 14 vai dizer: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, né? Então, eles estavam tristes com a morte de Jesus. Esse era o assunto, né? A morte de Jesus era o assunto. Como eram discípulos do Senhor Jesus, eles estavam tristes porque o Senhor estava morto. Mas o que acontece? De repente, uma outra pessoa os alcança nesse caminho, né? Então, olhando aí o versículo 15, ele vai dizer o seguinte: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, Jesus aparece ali no caminho de Emaús, né? E assim como numa caminhada, uma terceira pessoa se junta a esses dois, e essa pessoa era Jesus. Para eles, né, essa pessoa era um desconhecido e estava ali começando então a caminhar com eles, né? E Jesus provoca uma conversa, né? O verso 17 vai dizer assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então, mas a gente percebe aí no relato realmente essa constância da tristeza que eles estavam no coração, né? E quando Jesus começa a perguntar para ele do que é que eles estavam conversando, eles param e a sua tristeza ali é evidente, né? O final do versículo diz: e eles pararam entristecidos, né? A tristeza era grande, a ponto de se indignarem de que aquele viajante, né, que estava se unindo a eles ali na viagem agora, estando em Jerusalém, né, porque eles tinham saído de Jerusalém, então essa terceira pessoa, que era Jesus, também tinha saído de Jerusalém, né, e ia para Emaús. Aquela estrada conduzia para Emaús, Jesus estava indo no mesmo sentido, né? Então uma pessoa que estando em Jerusalém não sabia o que tinha acontecido. E ali eles relatam, né? Olha, tudo aquilo que aconteceu, você que estando em Jerusalém não sabe, né, de tudo que aconteceu, né, que mataram o Senhor Jesus, né? Então eles estavam entristecidos por isso, né? E se indignam ali que uma pessoa que estava em Jerusalém não sabia. Então a notícia na cidade era justamente a morte de Jesus. E então até havia alguma esperança aí no coração deles. Então, pelo relato, nós vamos ver que apesar da grande tristeza, né, do assunto que eles estavam conversando, do assunto que tinha na cidade, havia ainda um resquício de esperança, né? E é interessante o que é registrado aí nos capítulos 21 a 24, dos versículos 21 a 24, né? Preste atenção, ele diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, amados, havia ainda no coração daqueles discípulos de Jesus alguma esperança. Alguns fatos tinham acontecido, né, que diziam para eles que Jesus estava vivo, né? Mas em meio ao relato das mulheres, dizendo que foram ao túmulo, que não acharam Jesus, mas que os anjos diziam que ele estava vivo, e também dos outros discípulos que tinham ido ao túmulo e dizendo que ele não estava lá, amados, a tristeza deles era maior.
a tristeza era maior do que essas esperanças, maior do que esses fatos narrados, né? E por isso eles estavam saindo de Jerusalém, cabisbaixos, entristecidos, né? Porque o relato da morte era alguma coisa que realmente tirava deles a alegria e a esperança. E aí acontece o seguinte: Jesus entra na conversa de novo, e Jesus repreende esses discípulos, né? E também os instrui na Escritura. Veja aí versos 25 a 27, olha o que aconteceu. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amados, a esperança, né, que tinha no relato das mulheres, a esperança que eles tinham ainda no relato dos outros discípulos que não acharam o corpo de Jesus, né? Isso não foi suficiente para aplacar a tristeza, né? E não tornar a eles a esperança, a crença, a fidelidade, a fé deles em Cristo Jesus. Então Jesus vai para as Escrituras e relembra aquilo que os profetas tinham dito a respeito de Jesus, que ele haveria de ressuscitar e que ele haveria de voltar para a sua glória. Então Jesus vai repreender isso, ele vai repreender esses dois discípulos, dizendo que eles eram tardios de coração, quer dizer, eles não estavam percebendo o que realmente tinha acontecido. Mas, amados, isso serve de lição para nós. Muitas vezes isso acontece conosco também. A nossa esperança se deixa dominar pela tristeza e pelo medo, né? As circunstâncias que nós vivemos na nossa vida muitas vezes nos tiram a esperança de que o Senhor está vivo, de que o nosso Redentor vive, né? Precisamos voltar e estar sempre buscando as Escrituras, amados, porque é elas que testificam de Jesus. Jesus não vai dizer para ele: olha, vocês não viram o que dizem as mulheres, embora isso seja fato também registrado nas Escrituras, mas Jesus volta àquilo que eles já conheciam das Escrituras. Desde Moisés, Jesus passa ali a relatar tudo aquilo que os profetas tinham dito a respeito de Jesus e que eles tinham esquecido, né? Pelo medo, né? Pela tristeza, tinham esquecido do que havia sido prometido para a vida deles, né? Então as Escrituras, amados, é a coisa que renova as nossas esperanças, é aquilo que nos dá a esperança de novo em Cristo Jesus. Por isso nós não podemos nos apartar nunca das Escrituras. E Jesus faz isso, né? É o exemplo de Jesus aqui, né? Fazendo com que eles voltassem para a Escritura e ali eles tivessem novamente a esperança de que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E o que Ele tinha prometido é que o Senhor, que o Messias ressuscitaria. Então, vejam que os dois discípulos reconheceram que era Jesus, o companheiro de viagem depois, né? E eles mesmos não acreditavam na sua incredulidade. Depois que a coisa aconteceu, quando Jesus se deu a conhecer realmente, né? E isso foi em alguma coisa que já está relatada e escrita também, que foi no partir do pão, quando eles reconhecem então aquilo que Jesus tinha feito antes, né? Dizendo: olha, esse é o meu corpo que é dado por vós na cruz do Calvário. Olha, tudo que Jesus tinha falado a respeito de si mesmo, né? Quando Jesus faz esse ato novamente diante deles, parte o pão e dá graças, então os olhos deles se abrem, eles reconhecem que quem estava com eles era Jesus, né? E aí eles mesmos não acreditam na sua própria incredulidade. Veja o que o verso 32 a 35 diz. Diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Percebe as primeiras palavras, amados? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava o que estava acontecendo com a gente. Nós perdemos as esperanças e a nossa tristeza não deixou que a gente reconhecesse o próprio Senhor ressuscitado. Então, amados, isso é uma lição para nós também. Muitas vezes, né, nós nos esquecemos que o nosso Deus, que Jesus veio e que Ele veio para nos salvar, que Ele morreu e Ele ressuscitou, dando-nos a esperança da nossa ressurreição, dando a esperança da nossa vida eterna, dando-nos uma esperança de vida abundante no Senhor Jesus e não vida, muitas vezes, de tristeza e de medo. Amados, na nossa jornada, no nosso caminhar também, não estamos lá no caminho de Emaús, né? Mas a nossa vida é uma jornada, e essa jornada também, muitas vezes, nós nos perdemos, amados, nas nossas murmurações, quando olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam. Então, quanta gente perdida aí ainda, né? Na tristeza dessa pandemia, na tristeza dos seus próprios problemas, na tristeza das suas angústias, nas vivências desse mundo, amados. Nós nos entristecemos com os acontecimentos e acabamos cedendo à incredulidade, achando, né, que o Senhor Jesus, por exemplo, não vai voltar mais. O nosso coração se perde na incredulidade. Nesses momentos, amados, nós precisamos recorrer, como Jesus nos exorta nesse texto, recorrer às Escrituras e renovarmos a nossa esperança naquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está andando conosco, Ele está nessa jornada, Ele está aqui conosco, andando por esse caminho. E nós precisamos, amados, entender que o Senhor está conosco. Eu quero terminar essa mensagem, amado, nessa renovação de esperança, que você realmente entenda que o Senhor Jesus está andando com você em todos os momentos. Não se esqueça nunca disso. E eu quero trazer uma poesia aqui. Eu achei essa poesia, não é de um autor muito famoso, mas esse autor, amados, se chama John Ossian. E ele foi um explorador e um poeta inglês, que viveu lá na Idade Média, e que fez algumas expedições também, né, naquela época dos descobrimentos, né, descobrimento da América. Então, no tempo das grandes descobertas, onde os portugueses, os espanhóis, os ingleses, né, que estavam mais correndo atrás dessas descobertas, né, e eles lutavam entre si para colonizar esse novo mundo, as Américas, né? Então, esse autor viveu lá e ele também fez muitas viagens, muitas incursões, né? E isso estava na vida dele. Naquele tempo, né, eram viagens longas, né? E ele fala dessa experiência, né, de alguém que está a caminho, né? E é muito interessante essa poesia e eu quero compartilhar essa poesia com os irmãos. A poesia diz o seguinte: venha, amado meu, trilha essa estrada comigo. Faça chuva ou faça sol, é melhor viajar com um amigo, então sigamos juntos. Venha, amado meu, trilha esta estrada comigo. Sabes que jamais te desapontarei. E as dúvidas e temores ante o desconhecido, de todos te livrarei. Venha, amado meu, trilha essa estrada comigo. Vou compartilhar dos gozos e pesares teus. De mãos dadas buscaremos o trono e os felizes amanhãs de Deus. Venha, amado meu, trilha essa estrada comigo. E quando as negras nuvens chegarem, enfim, eu te ajudarei a suportá-las, filho, e prosseguiremos juntos assim. À medida que formos caminhando, teremos comunhão com todos que aqui estão,
pois quem anda comigo nessa estrada, partilha dela com os que nela vão. Assim todos nós, um grupo só, temos a nos unir o cordão dourado do amor. E haja o que houver, iremos escalando este caminho íngreme juntos, sempre juntos. Eu creio que essa poesia fala muito dessa caminhada, né? Nós não estamos sozinhos, temos outras pessoas que caminham conosco, mas o principal, amados, é que aquele que é o nosso Salvador caminha conosco. Isso é o que o texto está nos dizendo, e Ele renova as nossas esperanças, porque Ele venceu o mundo. Então, que vocês guardem essa mensagem no coração. As Escrituras mostrando os discípulos entristecidos, perdendo as esperanças, quando Jesus vem e renova tudo isso através do conhecimento das Escrituras. Que isso seja verdade na sua vida, amados, e que você continue trilhando essa estrada, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus com esperança no coração. Renove as suas forças. Jesus está voltando, e Ele quer que você confie nele e que a sua vida seja uma vida abundante em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe neste caminhar. Amém, amados. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei
Vamos orar e receber a bênção, amados, terminando o nosso culto nessa noite. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai bendito, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e que é eficaz. Ó Deus, tira todo o ruído da comunicação, Pai, meramente humana, que Teu Espírito comunique, Senhor, a Tua vontade e as nossas vidas, ó Pai. Que nós não esqueçamos jamais, ó Deus, de que o Senhor está conosco em todos os dias da nossa vida, caminhando ao nosso lado, Senhor, e nos renovando sempre a esperança, Senhor, de vivermos um dia para sempre contigo na glória, Pai. Faz isso nas nossas vidas, ó Pai, nos alimenta, nos transforma, Senhor, nos renova. Nós pedimos essa bênção, Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Tenha misericórdia de vós e vos dê a paz, e que a graça, a maravilhosa graça e a companhia do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e a iluminação do Espírito Santo esteja sobre vós, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus.